bom dia ou Sim, boa tarde. dependendo do fuso horário de cada um, não é? Exatamente. Bem-vindos ao nosso terceiro Voz FM. Hoje que vamos tratar de como viver com doenças, condições crónicas ou incapacitantes. Eu sou Lourdes Cardoso. E eu sou a Renata Torres. E connosco temos a nossa ilustre doutora Sara Marilyn, eu vou dizer Marilyn porque eu adoro, Marilyn, que vem falar connosco da sua experiência na primeira pessoa. Bem-vinda, Sara. Obrigada. Bem-vinda. Desde já muito grata por estar aqui convosco, duas meninas incríveis. Uma honra e um prazer. Dizer que o nosso tema, pois, é sempre na hora H, quando começamos a falar é quando começam a chegar. Podíamos ter esperado que iam chegar mesmo em cima do acontecimento. Bem-vindos, acomodem-se. Como dizia, nós vamos falar de como viver com condições crónicas ou incapacitantes. Neste caso, a Sara vem-nos falar da sua condição de espondilite anquilosante. Disse bem? Exatamente, disse muito bem. Ok, eu depois vou dizer o que tinha para dizer. Antes disso, Sara, por favor, esclarece-nos, porque só o nome já me deixou confusa. Já confusa, ok. Boa noite outra vez, acho que chegaram agora. Bom, a espondilite anquilosante é uma doença crónica muito parecida com a artrite reumatoide. Penso que a artrite reumatoide é uma doença já mais comum dos dias de hoje, mas eu digo sempre que é mais uma doença moderna, tá? Era uma doença que não existia há 100 anos atrás. Aliás, quando eu era pequenina já tinha sintomas e ninguém percebeu o que era. Ok. Que sintomas é que eu tinha já de pequenina? Muitas dores nas costas. Eu jogava futsal, era muito Maria Rapaz, adorava futebol. E lembro-me de dar umas dores bem fortes no final da coluna e ter de deitar para respirar. Ainda não percebi nada de meditação, de respiração, mas achava que aquilo me ajudava. Aí começou tudo, né? Até a minha mãe me levou a um endireita, que era uma pessoa que me ajudava nas costas, fiz análises, fiz exames, mas nunca se chegou a uma conclusão. Viram que eu tinha uma espinha bífida, que era tipo uma coluna não muito saudável, né? Tipo, não havia... Ou seja, isso me provocava muitas dores. Mas, no entanto, vimos depois de vários anos, no final da minha adolescência, que o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe também têm. Então, ela faz ser uma doença crónica, genética, hereditária, autoimune e altamente inflamatória, o que provoca muitas... O que é a espondilite? Basicamente é dores na articulação, tá? Começa a anquilosar. O que é que significa anquilosar? Começa a perder a lubrificação que rodeia as articulações e realmente não, tens falta de mobilidade. Ok. E afeta muito o sistema imunitário também, não é? Eu tive rinites crónicas, sinusite crónicas, não é? Estava sempre com muitas infecções na minha garganta. Quase que me queriam tirar as amígdalas, mas não chegou a acontecer isso. Pronto, tive uma infância bem tem várias doentia. ramificações. Sim, basicamente qualquer doença crónica, agora entendendo uma perspectiva lúcida, qualquer doença crónica te faz, é autoimune, o teu próprio corpo está contra ele próprio. Ok? Então isto faz com que todo o sistema imunitário comece a colapsar, dependendo de qual é o estado, né? Dependendo da tua condição, sei lá, ambiental, stress, alimentação, tudo mais. Então, eu lembro-me disso, o mais que me lembro quando era criança, não é? Cresci com essa, além das dores muito fortes, era mesmo, pronto, sinusite constante, estava com muitas infecções, tomei muitos antibióticos desde criancinha. E depois, ao crescer, aos 21 anos, 21, é que comecei mesmo a ter essa consciência, que era essa doença. É um gene, tá? É genética. E comecei... Pronto, ao ouvir a palavra incurável, não é? Que realmente é bem forte, psicologicamente, acaba por ser se calhar mais forte o impacto de tu saberes que tens uma doença incurável e consegue ser mais forte do que o que ela já é má, não é? Saber que é algo incurável. E comecei a pensar assim, não, calma, impossível não estar no meu dicionário. Sempre fui uma criança, uma adolescente muito fora da caixa, gostava de fazer muitas perguntas, não é? Será mesmo possível tomar tantos medicamentos? E saber que tinha que viver com medicamentos para o resto da vida. E foi aí que comecei mesmo o meu autodidatismo e pesquisa sobre como curar esta doença e basicamente aumentar o sistema imunitário e elevar as defesas. E comecei a experimentar várias dietas, mais dietas, não é? Alimentação. Comecei a perceber, comecei a ler
nomeadamente a dieta vegetariana, a dieta alcalina, que eram dietas que havia pessoas que melhoravam muito, rinite, sinusite, dores de costas, toda a gente ficava muito bem. E foi aí que começou o meu historial, o meu caminho com a dieta vegetariana, em primeira mão, 1 ano, e depois passei para o crudiverismo, que é um veganismo, mas cru, só com vegetais crus e frutas. E foi aí que eu realmente senti uma diminuição extrema de dores. Porque aí já comecei com outro sintoma. Tive uma uveíte. O que é uma uveíte? É uma inflamação. Tudo que acaba em ite significa inflamação. Rinite, sinusite, gastrite, meningite. Mas eu tive uma uveíte, acho que era no olho esquerdo, que o olho começava a chorar, doía muito. É horrível, é outro sintoma da espondilite. Ou seja, uma pessoa com esta doença, no estágio normal, demora muito tempo para levantar-se da cama. Imagina, porque está muito debilitado. E pessoas novas, estou a falar de pessoas com 20 e tal anos, atenção, ou mesmo adolescentes. E como eu sempre fui muito ativa, jogava futebol, jogava basquetebol, voleibol, não achei muita piada aquilo, mas não desistia, não é? Queria sempre... Mas na altura não sabia o que sabia hoje, infelizmente. E foi a partir dos 21 anos que eu comecei a fazer várias dietas, vegetarianismo, mas como não funcionou muito bem, passei para o raw vegan, que é o crudiverismo. O que é o crudiverismo? Eliminei tudo o que era alimentos processados, pão, arroz, batatas, ovos também não muito, carne e peixe já tinha eliminado, e comecei a eliminar pronto, tudo o que era cozinhado, imagina, não é? Feijão, tortilhas, não era mesmo à base de frutas e legumes crus. Desculpa interromper, Sara, só para eu fazer aqui, eu estou a processar cronologicamente. Tu tiveste o teu diagnóstico com que idade? Sim, entendi que era isso aos 20, 21 anos. Já não me lembro bem assim o dia. Assim, Então, mas a tua mãe também tinha essa condição? Mas ela tinha, mas não manifestava. Era portadora, mas não era manifestadora. Pronto, porque eu estava a tentar perceber, porque tu, como desde cedo tinhas essas dores e eu estava a tentar perceber, tendo a tua mãe a doença, como é que não tinham pensado que também poderias ter... Não, a minha mãe só foi depois que ela começou a manifestar e também ela se curou assim. Assim, já vou explicar então, qual foi a Pronto, então partiu de ti... um irmão e uma irmã. Mas foi a mesma, tipo, lá está, todas estas doenças crónicas, e falamos diabetes, fibromialgia, mesmo artrite reumatoide, enfim, todas estas doenças. Isto é tudo doenças modernas, não existiam nem há 100 anos. Então é tudo muito ainda uma área desconhecida, incógnita. Os médicos estão a tentar entender qual é o diagnóstico, não é? A palavra. Esse processo de cura, digamos assim, foi quase conjunto, todos em família à procura a caminhada foi conjunta. Começou por mim. Começou por sim. Sim, comecei por mim. Sim. Tenho a certeza que sim. E depois foi nessa caminhada em que meti-me numa, saí de uma para meter-me noutra. O que é que aconteceu? Então vamos lá. A história é complexa, mas é simples. Ao sair porque lá está, ao eliminar certas comidas, e quando tu entras para qualquer tipo de dieta, estás a restringir uns alimentos, não é? Então já te vais sentir bem, porque já estás só a focar-te em alguns. Tipo, quanto menos alimento tens para digerir, melhor é para o teu estômago, consegue absorver melhor. Mas o que é que acontece? A falta da carne a longo termo, a longo prazo, no início está tudo bem, tudo é um mar de rosas, te sentes muito melhor, sentes-te mais leve, sentes-te sem dores, articulações, já não tomava nada de medicamentos, comecei a reduzir cada vez mais antihistamínicos, que tinha muitas alergias também, tipo alergias a sério, não é? E comecei a entrar neste tipo de dieta, raw vegan. Demorou 3, 4 anos até eu... Não, na verdade 2 anos até eu começar a ter outro tipo de sintomas que eu não tinha tido nunca. Nem nos meus piores momentos da espondilite. Nomeadamente depressão, anemia, comecei a ficar muito, muito magrinha, comecei a perder a menstruação, comecei a ter pensamentos muito deturpados negativos, isso é depressão. Comecei a ter, enfim, assim, sintomas horríveis, né? Parasitas, febres, depois houve uma fase bem pior, que foram febres recorrentes, tipo a cada 3 dias. E como eu já estava num estilo de vida bem nómada, viajei bastante, estava na Austrália, nesta altura quando comecei a ficar assim pior, depois fui para a Ásia, Indonésia, fiz diagnósticos, ia ao hospital, ia à clínica, mas eles nunca viam assim nada de especial.
E eu dizia, olha, estou-me a sentir mal, não estou bem, e eu queria comer, mas não conseguia comer. Então, na verdade, como o meu grupo de amigos todo era vegetariano e mais raw vegan, não é? Comemos muito à base de frutas tropicais, estávamos assim em países bem tipo, trópicos, exóticos. Nunca associei que fosse a alimentação, lá está, porque eu pensei que aquilo, estás a ver, quando tu fazes uma coisa que faz mesmo bem, mas nunca vais pensar que aquilo, na quantidade, é o teu problema. Pois. Sobretudo porque estás com pessoas que não estão a comer como tu e estão bem. Estão bem. Quer dizer, Aparentemente. exatamente, né? estavam Sim. bem, até porque treinávamos muito acrobacia, fazíamos muita yoga, estávamos sempre ativos, não é? Tínhamos um estilo de vida bem ativo. Mas eu era a única que comecei mesmo a ter grandes crises mesmo de febre aguda, não é? Assim, comecei a ficar preocupada e comecei a tomar antibióticos, não funcionou, depois esses antibióticos é aquela roda viva. Sim. Passa um mês, está tudo bem, passa um mês, é tipo, bum, vem tudo, as bactérias tipo acordam, vamos lá atacar de repente. E aí comecei a fazer jejum, tenho que falar sempre do jejum, porque para mim é tipo, é o meu, pronto, foi tipo uma salvação. Comecei a ler, como sou muito curiosa, lá está, tudo isto está tudo interligado, neste tipo de dietas, estão também bem associadas com o jejum intermitente e o jejum prolongado. Comecei a ler e comecei a fazer, até me lembro que o meu aniversário, 15 de Abril, eu finalizei, fiz 6 dias de jejum e finalizei 15 de Abril comendo. Foi tipo o meu primeiro grande jejum, senti-me mesmo muito bem, foi assim um clarão na minha cabeça, sobretudo porque era muito mental o meu processo. Senti-me muito alegre e bem disposta, já não estava assim há muito tempo. Voltava a comer, o que é que eu voltava a comer? Frutas e saladas, não é? Então voltava para aquele loop, porque aquilo é muito digestivo, não é? Quando o nosso intestino não está bem, começa a absorver toxinas e a deitar fora nutrientes. Chama-se permeabilidade intestinal, tá? O nosso intestino é permeável. Então comecei a ter... E eu sentia, era tudo aqui, era tudo... O meu intestino nunca estava bem. E aqui começa tudo, tá? A vida, tudo muito visceral. E pronto, então... Está tudo muito afetado pela mente. Aí comecei a fazer várias coisas, não é? E foi tudo um caminho bem penoso. Assim, o meu ponto mais crítico foi em 2016, quando eu já tinha, pronto, feito alguns jejuns, mas lá estava sempre nesse loop. E fiz um jejum de 5 dias, voltei a comer, fiquei muito pior do que estava. E já está, foi assim, não, vou ficar 3 semanas sem comer. Fiquei 21 dias, estava no Nepal. Ficou 21 dias sem comer. Okay. Calma, que enquanto ela fala, ficou 21 dias sem comer. Tem de explicar bem isso. E a Renata? Tem de explicar bem. Você fica sem comer, 3 dias sem comer, você desmaia. Sem comer, isso isso. significa... Explica lá essa... Sem comer, sem pôr nada na boca que não seja água ou chá. Pronto. Portanto, sem comer, Sem mesmo, comer. literalmente. Sem Alimentos mastigar, sólidos. sem deglutir. Exatamente. Foi assim. Estava sozinha, estava com amigos, mas esta decisão foi sozinha. Porque só eu é que sabia o que estava a viver. Então tu decidiste, Sim, ok, foi agora não mesmo. quero mais comer, pronto. Foi, estava mesmo, esgotei. Estás a ver? Já esgotaste a paciência. E não sentias fome? Não. Ou achas que foi motivação? Essa motivação Não, é assim. fez-te perder a fome ou foi... É um mix. Na verdade, agora, pronto, eu estudo muito o jejum, né? Já são 7 anos que eu estou a estudar o jejum e na verdade há uma componente, a grelina, que é a hormona da fome, ela vai baixando. À medida que tu não deixas de comer, ela vai baixando e a leptina aumenta. É mesmo, por isso é que um jejum de 2 dias custa mais que um jejum de 4. Porque a fome é inicial, quando tu vais-te desacostumando, o estômago vai ficando mais pequenino, tipo, vai ficando menos... Acabei de ter aqui um enlightenment, porque de fato, se eu fico muitas horas sem comer, depois quando... sinto fome, mas não como porque não posso, estou ocupada e não sei o quê. Depois também Quanto sinto mais tempo passa, menos fome, menos vontade. Depois eu sinto mais, mas eu achava que eu estava a me matar, afinal não estou a me curar. Estás-te a curar. Pá, calma, né, Cássio? Também não é assim. Não, é porque o caso da Sara, primeiro que ela já tinha uma condição, né? Uma condição de saúde. Sim. Que lhe levou já para um caminho específico e, acima de tudo, não sei se você está a prestar atenção, uma coisa que ela está a dizer e está a repetir muito aqui. Ela foi estudar, foi ler, pesquisar, perceber primeiro como é que o corpo funcionava, depois se perceber, porque tu fazias o jejum, depois voltavas a comer e não te sentias bem. Então, tu pronto, para além do conhecimento de forma geral,
é muito importante conhecer o próprio corpo e Autoconhecimento. respeitá-lo, né? Porque às vezes você até sabe, mas não respeita, não. Está faltando amor próprio aí. Então, Isso é autoconhecimento, é libertador, totalmente, o que disseste. Porque toda a gente estava a dizer, Sara, mas tens de comer, mas eu não me sinto bem, porque eu voltei a comer depois dos 5 dias e, sabes, estás a ver, parece uma pedra aqui dentro. É tipo, uou, era horrível, estava tão bem e de repente, tipo, estás aqui e vais para baixo, down. E atenção, não bebia álcool já há um ano, não fumo, ou seja, era mesmo supostamente a comida mais saudável do mundo, era o que eu pensava, lá está este dogma, toda esta lavagem cerebral que eu me própria recebi, não é? Que me deixei receber, lá está. Não há culpados, simplesmente aconteceu assim. E depois desses 21 dias, voltei a comer, eu comi, não é? Papaya, manga. Desculpa lá, eu que preciso mesmo perceber 21 e dias. para as pessoas perceberem, como é que tu saíste de... Então tu estás... É mesmo para conseguirmos visualizar, estás a ver? Tu comias, entraste num esquema de 21 dias sem comer. Porque parece uma coisa do género... Eu gosto muito de comer. Então eu estou-me a imaginar agora, vou para casa e vou ficar 21 dias sem comer. E de repente vou comer outra vez. Ou seja, parece demasiado fácil, estás a perceber? Claro. E eu para mim isso é uma coisa quase que... Eu preciso ser a Wonder Woman e preciso ter assim uns poderes para agora chegar a casa e dizer, ok, daqui a 21 dias volto a comer. Não, isso não existe. Parece que preciso de uma preparação. Sim, mas a minha preparação foi durante 2 anos. Eu jejuei durante 5 dias. Para já fazia há um ano jejum intermitente. Não é? Pois, Depois comecei a fazer questão é jejum de essa. 5 dias, 10 dias, na Tailândia. Os 10 dias foi assim, foi incrível, chorei de alegria, foi assim uma grande revelação, Sim. porque foi mesmo muito forte psicologicamente. Mas lá está, tu estás saudável, tu podes comer porque sentes bem, tu digeres. Não é? Pois. Há todo esse processo. Eu nessa altura, mesmo que eu quisesse comer, eu não conseguia. O meu corpo não digeria. Não digeria. Então, se eu estivesse a comer, O mais fácil para ti era não comer. estava-me a automutilar. Estás a ver? Yeah. Como uma pessoa que já sabe, isto não me faz bem e voltar a comer é tipo degradante. Pois. E olha só, desculpem, é porque vou aproveitar e fazer aqui uma consulta rápida. Porque o que me fez viajar o ano passado, acabamos, porque eu já estava, desde 2018, eu comecei a ter muitos problemas, eu comecei a ter dores crônicas, lá está. E os médicos, primeira vez que me deu, eu cheguei no hospital e os médicos acharam que eu estava em trabalho de parto. Só para tu teres uma ideia. Uau. O que não fazia sentido, até porque eu estava menstruada na altura, no dia. Samaria pode. E aí, e eles focaram no Desculpem. útero e procuraram e não encontraram nada. E depois, e aquilo foi, lá está, antibiótico, né? Antibiótico e tal, depois para. Só que depois de um tempo aquilo volta e parece que volta mais forte. Isso. E de 2018 até 2020 eu fui tendo volta e meia essas crises que ficava tipo 3, 4 dias de cama, porque eram muitas dores que eu não conseguia mais dizer se está-me doendo. Eu sabia que era aqui. Não conseguia mais. Então, no ano passado, quando viajei, o médico chegou à conclusão que o problema está no meu intestino. Claro. Yeah. E tem a ver exatamente com o que estás a dizer agora, digerir. Então ele encontrou lá tipo um folículo, uma espécie de um negócio que poderia virar câncer, ou que seja, e o médico disse, não me explicar. E tem exatamente a ver com a questão da dieta, digestão, fazer, não sei o que. E por isso é que eu falei, vou aproveitar para uma consulta básica. Não vos mandei ter em programa, façam o programa para ter a Sara lá também, aproveitarem consulta gratuita. Então, vê só, o teu processo, o teu problema começou na coluna. Como é que da coluna a cura o que Claro. você come? Qual é essa relação? Porque nós não conseguimos fazer essa associação. Então, é muito simples. Nós pensamos que o nosso corpo está metido em gavetas. Né? Vais ao oftalmologista, é aqui. Vais ao psicólogo, psiquiatra, é mente. Vais ao dentista, é dentes. Endocrinologista, é hormonas. Não, gente, somos muito para além disto. Somos um ser multicomplexo, não é? Então somos um ser holístico. Nós trabalhamos no todo, é mente, corpo e espírito. E este corpo está todo conectado. Pois. Tudo se conecta, não vale a pena, não é? Tudo se conecta, por isso é que uma dor de dentes dói tanto e parece que estamos a morrer, não é? Está tudo conectado. Por isso, mas o intestino, há quem diga que é o segundo cérebro. Mas recentemente, novos estudos dizem que é o primeiro cérebro, porque quando o feto se está a desenvolver,
tudo começa desde o centro. E 90 e tal por cento dos neurotransmissores, nomeadamente a serotonina, as dopaminas, as endorfinas, ou seja, neurotransmissores que nos provocam felicidade ou mesmo movimento, ação, são gerados no intestino. Por isso é que quando nós estamos mal com a vida, estamos enfesados. É uma E palavra... até os tipos de humor estão relacionados com as áreas do intestino. Exatamente. Então, quando eu estava com o meu intestino todo furado, literalmente furado mesmo, tinha furos, estava completamente a traspassar toxinas e a expulsar nutrientes. Estava completamente descompensado. Então, aí comecei a ter grandes problemas mentais. Mas digo, e daí, esquizofrenia, bipolaridade, doenças do foro mental, todas elas são curadas. Eu conheço pessoas muito próximas e já acompanho casos de distúrbio mental. Aliás, eu passei por casos, eu própria, por casos de psicose. Nunca fui ao psiquiatra, nunca fui ao psicólogo, porque lá está, tenho assim uma... Salva. Como eu levei fiquei um bocado traumatizada com os médicos, tá? Não estou aqui a fazer um boicote à medicina, até porque amo a medicina, lá está, o que eu pratico hoje é um bocadinho de saúde de verdade, mas o que é que acontece? Levei tanta mentira, não é? A doença é incurável, tens que tomar isto para o resto da vida, é medicamento, isto só se cura com isto, quer dizer, que eu fui ao extremo, disse não, eu vou-me curar sozinha. E comecei a li de médicos, realmente, mas médicos com esta visão, com esta linha de pensamento de uma cura natural. O jejum é natural, a dieta é natural, tudo isto é mais... Mas já está, tive o azar porque nesta área do natural também há tipo, acho que bolhas pronto, que não são muito coerentes e não são muito saudáveis. Foi na bolha que eu... Está procurando tempo para Sim, é isso mesmo. Bolhas que não são saudáveis. Então eu caí nessa bolha, um culto do veganismo, do crudivorismo, que pode funcionar para muita gente. Assim, eu digo, ok, queres experimentar, faz um mês, mas não fazes mais que isto, porque a nível crónico trouxe muitos problemas. Imagina, 4 anos sem menstruação. Entendes do que é que eu estou a falar? Cheguei a pesar 38 quilos, eu tenho 1,73 m. Passei momentos nada fáceis, tive infecções generalizadas pelo corpo todo, enfim, recusei-me a ir ao médico, psiquiatra, não se pôs isso em causa, porque eu sempre fui muito assim, sabia o que é que estava a fazer, e a minha própria família não sabia bem lidar com a situação, né? Era uma coisa bem delicada, mas aí fiz o meu retiro, né? Tipo, a natureza sempre me ajudou, porque a natureza sempre sinto-me bem, mar, areia. Aí passei 4 meses em recuperação, depois deste meu estado mais crítico. E pouco a pouco comecei a comer mais coisas. Porque eu comia muito fruta e salada. Comecei a comer coisas mais cozinhadas, ovos. E aí, só há recentemente 3 anos, comecei a comer mais peixe. E há 1 ano e meio comecei a comer carne. Durante 7 anos não comi carne. Tá? Isto é muito tempo. I'm so sorry. Meu Deus, como assim? Eu sei, eu também digo agora, eu como agora carne todos os dias, só para me vingar. Lamento tanto. Como carne todas as minhas refeições, já não como peixe há imenso tempo, é carne com carne. Carne com carne, sim senhor, isso sim. Não, pronto, pessoal, só para vocês entenderem, isto é um distúrbio alimentar, chama-se ortorexia. Já conhecem a anorexia, com certeza, a bulimia, a vigorexia. As pessoas quando viam pensavam, mas tu estás anorética. Não, eu não queria, os anoréticos não querem comer, têm uma aversão à comida. Eu queria comer, mas não conseguia, como vos expliquei. Porquê? Sim. Porque o meu intestino estava furado. Tipo, eu pensei assim, bom, isto deixou de funcionar. Tipo, hello, queria mesmo, tentei de tudo, né? E depois fiz muitas coisas, né? Tentei a limpeza do fígado, dos rins, da pele, do intestino. Fiz mesmo muitas coisas. Consultei terapeutas. Tudo mais na área do natural, da natureba, né? Não medicina convencional moderna. Se bem que também fui, né? Mas sempre muito pé atrás. Então, o que aconteceu? Quando comecei a entender que precisava... Foi um clique que me deu na cabeça. As pessoas, mas como é que tu percebeste que tinhas voltar a comer carne? E uma frase que me ficou marcada é insanidade, da loucura, é tentar obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então comecei a pensar, porque como grupo de amigos que eu mais me envolvia eram vegetarianos ainda. Então isso é que é o problema das companhias, das influências, não é? Que afinal é um intercâmbio. Exato.
não é? Mas há um certo ponto que não consegues distinguir se aquilo já te está a fazer bem ou não. Pois. Essa tal companhia, seja relacionamentos amorosos, amizades, no meu caso era amizades. Que eles até aparentemente estavam bem. Agora numa visão mais lúcida, para ver como é que eles estavam realmente. Que se calhar não. Não. estavam assim tão bem. Não estavam tão bem. Sim, fisicamente estavam bem, mas psicologicamente, não é? O forte craving por açúcares, por chocolates, que isso já é uma carência muito. Isso já é um sintoma que tem. Chocolate. E isso fez-me assim entender que, ok, preciso fazer as coisas de maneira diferente. E também o que acontece, uma coisa que eu quero falar aqui, daí eu estar hoje a falar sobre isto e de fazer o trabalho que faço nas redes sociais, tenho o meu canal do YouTube em que contei toda a história, não te cheguei a mandar o canete, mas depois tenho lá as minhas fotos todas, mostrei como eu fiquei, o que é que me aconteceu, está lá tudo, tintim por tintim. É um vídeo muito forte, mas pronto, é a verdade. Porque eu consegui mudar o meu pensamento porque nestas viagens todas conheci muita gente, assim, muita gente neste caminho da cura. Mas claro, lá está muita gente mais vegana e vegetariana. E na Tailândia conheci um grande amigo, que ele era youtuber, influencer, e ele estava realmente muito na área de veganismo puro, sabia de tudo, era mesmo croma, assim, muito inteligente, sabia o que fazia. Mas ele está muito magrinho também, muito a calar, assim, bem, afinal, não tão saudável. E ele, recentemente, virou carnívoro, tipo, começou a comer muita carne. E eu fiquei, uou! Claro, no canal do YouTube, assim, supostamente isto é complicado. Muitos haters, de repente, né? Porque o pessoal... E aí é que eu fiquei... Busted! Mas realmente para mim foi a minha cura. Eu agradeci, aliás, depois fizemos uma entrevista, um podcast, que ele entrevista pessoas também ex-vegan. E eu agradeço até hoje. Ex-vegan, desculpa, eu não consigo. Ex-vegan. Eu acho que todo o ser que é um bocado elucidado vai acabar por ser ex-vegan, porque não dá. Não dá. Luca. I'm sorry. Polêmica, né? Porque veganismo é tipo... É porque as pessoas ficam não conseguem, tu tens de comer carne, eventualmente. É salvação. Vamos fazer como? Pronto, Quer dizer, tá bom. vão morrer. Seleção natural, 80 anos. Quem não aguentar o veganismo morre. Todo o resto sobreviveu ao veganismo vai viver. Estou-te falando, prezam como o futuro da Deixa humanidade. estar, não querem comer carne como eu. Tá bom. Tá bom, fico mais pica. Eu agora celebro, é mais pica. Mas um vegano, mais carne para mim. Olha, brincadeiras à parte, Sara. Agora, focando mesmo, por causa do tema, Claro. tu estavas falaste da tua jornada e especificamente da tua doença. Mas aqui eu acho que nós podemos traçar um paralelo. Porque todas as pessoas que sofrem de alguma condição que seja incapacitante ou crónica, nós podemos pegar no teu exemplo e partir de uma base comum, que há sempre um momento do impacto do diagnóstico e de ter de viver com ele e de ter de conviver não só com o diagnóstico, como de ter de gerir não só o impacto do diagnóstico no nosso interior, como com as outras pessoas. Como é que tu, quando tens uma espécie de sentença, lidas com o saber que tens e o explicar às pessoas que tens uma determinada condição? Claro. Porque eu posso falar também por experiência própria, que às vezes eu acho que é o preocupar-te mais com as outras pessoas, do género, e agora ter de estar a dizer à minha mãe, explicar e preocupar-me com o que as outras pessoas de quem tu gostas vão pensar ou sentir, tens de gerir mais esse sentimento e depois ainda tens de te preocupar com a tua saúde e depois tens de explicar a toda a gente o que é que tu tens de fazer se isto acontecer, o que é que tu tens de fazer quando isto acontecer, o que é que tu me podes dar, o que é que tu não podes dar. Como é que é essa gestão? Não, na verdade, como já percebeste, eu sou muito desapegada Não quer saber. do que é que faço as coisas que acho que devo fazer e pronto. Não é? Já um bocado desapeguei daquilo que os outros pensam, porque senão deixo de viver. Não, mas eu estou a falar, imagina a nível afetivo, os teus familiares e os teus amigos. Ok. Gerir, primeiro explicares que tens uma doença ou uma condição, não é? E gerir a preocupação deles. Tu preocupas-te com a preocupação Não, mas alheia? na verdade, Luca, há 10 anos que não tenho nenhum sintoma de espondilite. E sentes que isso já não paira sobre a cabeça alheia? Não, ninguém. Já ninguém se preocupa sequer?
Não, porque já foi, nunca mais tive sintomas, graças, assim, parecendo que não, eu agradeço muito ao vegetarianismo e tudo eu vivi, não me arrependo, poderia ter feito as coisas de maneira diferente, mas pronto, foi o meu caminho, já está. Mas depois, claro, veio eu diria, respondendo a pergunta, se calhar vou responder, porque como a espondilite já passou, como eu disse, saí de uma para meter noutra, então a ortorexia, que foi esse distúrbio alimentar, não é? Sim. Realmente eu senti que curei só há 1 ano e meio quando voltei a comer carne. Ok. E ainda nos primeiros meses foi muito delicado, porque lá está, comecei a comer muita carne, porque uma pessoa que teve uma carência brutal de carne durante 7 anos, de repente tens mesmo que comer muita para suprimir todas as carências, porque são 15 nutrientes que tu não tiveste durante 7 anos. Sara, vou à tua casa, o que é que és carne? Carne, ovo, vísceras, caldo doce, tudo o que seja. Caldo doce é aquele que você Tu chupa assim o osso. Então me alimentar é porque eu gosto do chupa e mastigo o osso. Então, realmente, essa posso responder, porque a espondilite acho que já superei, gratidão mesmo, nunca mais tive essas dores. E lá está, eu levo a minha alimentação como uma forma de medicina. Esta é a medicina, por isso eu como assim. Nunca tive que fazer dietas para emagrecer, porque a maioria das dietas, acho que a palavra dieta está muito relacionada com o emagrecimento. As pessoas esquecem-se que dieta é um estilo de alimentação. A dieta é uma alimentação, é uma restrição alimentar que tu tens para um objetivo. Pode ser de curar uma doença crónica, que é aquilo que eu estou a fazer hoje em dia. Estou a ajudar como eu já o passei, como já o vivi e como também tive de estudar bastante e adoro estudar, é a minha paixão. Gosto de passar para as pessoas e felizmente estou com esse registro de sucesso e muito feliz. Pronto, a ortorexia sinto que foi um processo de cura bem intenso, que demorou assim mais forte uns 6 meses, quando eu consegui superar, até porque fiz este vídeo que está no YouTube como forma de expressar tudo aquilo que eu passei e que sobrevivi. Sinto-me uma sobrevivente porque passei por momentos assim bem dark, bem fortes. E claro, no início foi forte para a minha família, né? Comecei a voltar, ficaram contentes, mas ao mesmo tempo, saiu de uma... Ela é vegetariana, agora é carnívora, porque eu não como, imagina, Luca, eu não como hidratos de carbono, eu não como batata, arroz, feijão, isso eu não como há 7 anos, 8 anos, eu não como pão, não como... Era uma girafa, agora é um tigre, não estou a entender. Espera lá, tipo, mudou na cadeia alimentar, eras a presa, agora és o predador. Estou a entender. Mas é estranho, tens de explicar isso. Mas entendes, as pessoas, eu já quando era vegetariana, eu explicava às pessoas, não posso comer... alimentos processados porque eu tenho uma condição e eu uso isto como medicina. Ok, isso é realmente às vezes começa a ser, mas até é inspirador, não é? Sim. Acaba por ser muito inspirador, as pessoas aprendem que afinal podes curar doenças com a alimentação. Pois. Isso é o mais impactante que eu quero trazer aqui hoje, não é? Não é só eu vivi com isso, aliás, vivo diariamente, porque sei que se não comer assim, o dia que eu salto fora da dieta, que não é uma dieta para mim, atenção, a sério, as pessoas pensam, que chato, dieta. Não, é mesmo o estilo de vida e graças a isto eu tenho a liberdade que tenho. Saio de casa sem medicamentos, saio de casa sem suplementos, saio de casa sem comida e não tenho fome durante horas seguidas. Isto para mim é o mais lindo, que é a liberdade. Para mim é o valor mais incrível que eu vivo e vivi, não só fisicamente, viajar para muitos países, mas fisicamente e mentalmente, não é? Então, sinto que a ortorexia, esse transtorno que foi não só alimentar, foi mental. Tive durante uns meses a superar isso e fiz várias entrevistas, quantos amigos também tiveram. E foi impactante na hora de passar para o público. Como eu estou muito exposta nas redes sociais, tenho várias pessoas que não entenderam, não é? Sobretudo amigos vegetarianos. Então essa foi a parte talvez mais dura, porque é mais fácil voltar a comer carne do que dizer publicamente que se volta a comer carne num mundo que está tudo a mudar para essa visão pronto, porque há várias crenças. Vegan é quase, deixar de ser vegan é quase como um insulto, é tipo, estás a trair a nossa seita. Não é só trair, é basicamente um statement de que não presta. Não, mas parece que é uma coisa tipo... Voltei a comer carne. E depois as pessoas esquecem-se que cada um faz aquilo que é melhor para si. Não é uma traição a ti, estou a fazer o que é melhor para mim. Contribuir para acabar com o mundo.
se calhar estou a contribuir para não acabar comigo. Mesmo. Boa. Se calhar, Boa. mas não pensam assim. É porque depois é um contrassenso, porque somos todos, queremos que o planeta Sim, continue, mas se tu não estiveres cá, tudo bem. Desde que não comas animaizinhos, está tudo bem. Vai. Na verdade, eu acho que o ser humano, de São modo outras geral, teorias. mesmo, Para mim não podia faz estar sentido, aqui, mas pronto. Isso é outra conversa. Mas na verdade, Teorias. já 86%, já há um inquérito na Inglaterra, 86% das pessoas voltaram a comer carne. 86%. E claro que isto, há sempre pessoas a entrar e a sair. Porque os sintomas mais fortes começam a ver a partir do segundo ano, sem carne. Porque tu tens um estoque, mais ou menos 2 anos, de vitamina B12. Mas são 15, meninas, são 15 minerais e vitaminas que tu não tens em vegetais. Mas, Não havia disponível, não tem. mas e se você já, desde que nasceu, é vegetariano, porque a tua mãe é vegetariana? Sim, isso é um aspecto que eu convivi com pessoas assim, vegetarianos desde nascença. Estão vivos, né? Sobrevivem. No entanto, lá está, eu sei, agora sabendo, eu sei que as pessoas pensam que o sintoma é só um diagnóstico grave, é só algo bem forte. Não, gente, sintoma vai de tudo. Pele seca, pele oleosa, fome a toda a hora, muito apetite por doces, muito apetite por algum vício que já sabemos que não é bom, stress, ansiedade, pronto, isso são sintomas graves, podem ser graves, não é? Então eu, olhando para essa perspectiva, olho para essas pessoas que eu conheci e realmente há sempre qualquer coisa que agora não me inspira. Claro, na altura, uma pessoa quando está cega, está num culto, está numa secta, tipo, não consegue entender a verdade, não é? Claro, há pessoas que já crescem assim, cada um, lá está, eu não quero converter ninguém, ninguém nada, só quero é trazer esta verdade ao de cima, porque cada vez mais ao contrário, é tipo, tu vês as pessoas, eu como de tudo, mas estou a deixar carne vermelha, estou a comer mais peixe, é o que mais se ouve, não é? Até porque estão já a incutir nas escolas e tudo mais, que a carne faz mal, que a carne é cancerígena, e eu caí nesse culto. Porquê? Porque há diretrizes mundiais de saúde que estão a incutir isso, vem também de médicos, nutricionistas, televisão, documentários que não têm fundamento, na verdade, olhando bem, porque não é fundamento, é patrocinado por várias empresas, e olhando para a perspectiva ancestral, olhamos que o nosso cérebro evoluiu comendo a carne inteira, do nariz à cauda, nose to tail. Esta é a ciência nose to tail. Não evoluiu comendo raízes e mandioca, não, isso era sobrevivência, nós tínhamos que comer quando não tínhamos, não é? Mas assim, na sua base raiz, evoluímos comendo carne e jejuando. Daí ser a importância da gente resgatar isto. Eu digo que isto já é um distúrbio alimentar potencializado pelo veganismo em si, porque infelizmente hoje em dia eu conheci, lá está neste meu caminho, como eu te disse, tive muito nichos específicos de pessoas veganas e vegetarianas, todas elas assemblantes de mim, assim, magrinhas, ou um falso magro, tipo magras, mas depois aqui com gordura abdominal, tipo nada saudável, muito pálido, já estava branca, tipo a pele mesmo, o olhar vazio, pele muito esbranquiçada, tipo, não há líbido, não é? A líbido não é só uma componente de reprodução, é importante, é mesmo uma energia vital, não é? E isso é o mais importante. Então... Sim, agora mesmo é que eu não vou deixar de comer carne. Esqueçam isso, Honey. Crianças na sala. Não, libido, desculpa, é importante. Não, mas você começa a entrar já nesse campo. Aqueceu. Vamos já ter que explicar outras coisas para as crianças. É importante, não é só para reprodução. Agora vamos ainda terminar aqui esse é importante. porque Sara, explica. Você nem quer reproduzir, jovem. Então. Mas espera lá, a libido não é só para reprodução. Não, claro que não. Por isso é que eu disse. A libido é a força vital que te faz criar um projeto, criatividade, ter essa força de ir para a frente. Isso mesmo, genica. Então, estamos falando que no outro programa nós explicaremos como é bom ter genica. É preciso saber porquê que tem que ter genica. Pronto. Bati no ponto fraco. Não, mas isto... Como carne, tá bom. Não, mas realmente o tema é profundo. Se quiserem que eu... É profundo. Igreja Adventista. Adventismo, né? Nada contra a religião, outra vez. Sim. Mas Adventismo incutiu o baixo consumo de carne já há nos anos
década de 20, por aí. Porquê? Porque sabem que as pessoas que comem menos carne têm menos líbido e estão mais submissas, mais controladas, estás a ver. manipulação de massas. E 5 ou 4 dos membros da Associação Nutricional dos Estados Unidos são da Igreja Adventista. Está tudo De ligado. onde é que vem? Epá, esta vai ser censurada. Este programa está muito interessante. Vai dar boom. Vai. Continua. Tens bem. Então, Entendem? Isto foi, pronto, para dizer o nome, Ellen White, podem procurar, ela falou muito sobre o vegetarianismo. Já vem incutido da religião, sim, mas com uma componente muito altamente manipulativa. Manipulação, alienação de massas. Né? As pessoas ficam submissas, não pensam, não se questionam. É porque tá bom, vamos fazer porque ninguém diz porquê, não é? sim. Quando falaste até dessa questão de publicitarem e usarem até médicos para propagarem o não consumo, o baixo consumo de carne, lembrei-me do leite da vaca. Qual é o teu pensamento sobre o leite de vaca? Então, nós evoluímos com animais, não é? E muitas vezes não podíamos matar o animal logo, porque até porque não é para nós sustentável, já morria, já ficámos sem comida, ele tinha que crescer, e até lá bebíamos leite da vaca, porque era leite ordenhado na hora e bebido, leite cru. Sim, não, esse e leite em pó. Mas o leite em Já pó... é processado também, né? Exatamente, o problema agora, o que estás a querer dizer é o leite pasteurizado. O leite que vem em pacote, né? O HT, leva altas temperaturas para matar o que é mau, bactérias, mas também o que é bom. E acabamos por não conseguir absorver bem esse leite. Até porque já foram feitas experiências, se tens um pacote de leite em pó ou um bezerro que esteja mais sensível, pode morrer. Tá? Eu prefiro leite cru, de vaca ou de cabra, mas é ilegal vender leite cru. Tá. Na Willa não é. Na Willa não é, exatamente. Leite cru. Sim. Há essa Porta também polémica, não- porque há Sabes? certos produtores que produzem esse Sim. leite Sim. que não vem pasteurizado. Sim. E há todo um processo. A Luca estão está em informada. tribunal. Bastante, porque eu sigo essas coisinhas Boa, todas. isto, pronto, tem a fundação do... E em França também está esse processo. Boa, Luca. Mas houve um produtor, ele ficou completamente pobre porque perdeu a sua fortuna toda nesse processo. Ele continua a produzir e ele vende, mas é quase underground, né? Mas há muitas famílias, há uma mãe que diz que o filho tinha uma doença, que começou a beber esse leite, que é 100% natural, e que os sintomas dele melhoraram bastante e que ela vai continuar a ir a beber esse leite, mas dizem que não há fundamentos, porque é sempre assim, né? Claro. Não há fundamentos. Mas eles estão a tentar. Não sei como é que está isso, porque esse documentário é de há 4 anos, não me engano, não sei como é que isso está, mas eu duvido que eles consigam alguma coisa, porque as indústrias não vão deixar. Exatamente, é muito forte. O peso das indústrias está muito forte mesmo. Não vão deixar. Não precisa ir muito longe. Vamos aqui a sul de Angola, Mocobais. O que é que eles comem? O que é que eles sempre comeram? Eu não sei. Leite. Estou... Eles vivem no deserto. Qual Eles é o vivem no nome deserto. do coisa? Você quer que quando sul? Do leite, do coisa. Mahim. Bebem mahim, leite azedo. Bebem, espetam na jugular da vaca. Tomam também o sangue batido. O sangue tem montes de nutrientes, não é? E vaca. E comem carne. E até tem, lá está, nós somos feitos muito de crenças limitantes. Não só nós, hoje em dia, que não podemos comer não sei o quê. Por exemplo, os muçulmanos não podem comer porco. Os hindus não podem comer vaca. E achamos que aquilo também é... Depois começamos a ser vegetarianos. Porque os hindus não comem. Mas porquê que eles não comem? Tipo... Não, eles comem Porque- carne, eles não comem vaca. Eles não comem vaca, sim, mas Já tem percebes? uma vertente. É uma crença limitante da própria cultura. Mesmo os mocobais acreditam que não podem comer peixe porque os antepassados foram mortos e lançados ao mar e os peixes comeram os antepassados. E eles, exatamente, imagina. Entendes? Onde é que vai a mente humana tão tipo, irracional? Então, muita gente deixa de comer carne. Europeus. Nunca foram... Eu tive 4 meses na Índia. Os únicos que não comiam carne eram mesmo os europeus. Estás a entender? Tipo, e é assim que vai a coisa. E aliás, digo-te uma coisa, a Índia é o país com mais mortalidade, mais doenças crónicas, mais doenças cardiovasculares e é o país com mais consumo de hidratos de carbono. Morrem muito novinhos eles. O Japão é o país mais carnívoro do mundo
não comem peixe, é o que passam aqui, não é? Eles comem muita Mas carne. tem uma taxa elevadíssima de doenças raras na Sim. Índia, elefantíase. Sim. Pronto. Exatamente, exato. Também o que se passa naquele gancho. Sim. É verdade. Mas não é só gancho. Não, mas a concentração de bactérias Sim. e de micro-organismos, Mas porque não, ali tu tá passa-se dizendo- tudo, né? Sim, Não é também só tiveste lá. gancho. Não, eu não tive, Mas- Eu mas... já estive lá, tu está a falar, não é só o ganjo. Não, eu não duvido, só estou a dizer que a nível de bactérias e É micro-organismos verdade. e doenças raras, essa zona do Sudeste Asiático, doenças raras, eu não sei porquê, mas há de haver uma explicação. Mas, por exemplo, acho que o Japão é um país com mais longevidade do mundo inteiro, que tem mais, a esperança média de vida mais alta, Os pontos ao azuis, contrário mas a notícia que passa cá, eles comem muito peixe e batata doce. Não, gente, é mesmo carne. peixe e batata doce. É mesmo peixe também, mas carne. Mas lá está, a notícia é deturpada e chega até nós que é tipo, não, é o peixe que faz bem. E agora as pessoas estão todas a comer peixe. Na verdade, há um grande problema com o peixe, que as pessoas não se esquecer. É que está no mar e o que é que acontece no mar de hoje não é o mesmo mar que dá 100 anos. Altamente poluído. São fábricas, as fábricas dejetam os metais pesados para o mar e por isso é que também não aconselho. Pronto, isto tudo. A minha investigação, toda esta, já agora aconselho, é um médico que já morreu, dentista, o Dr. Weston Price, que é o doutor, foi dentista, mas foi o Darwin da nutrição. Ele viajou todo o mundo, esteve nos 5 continentes, viu o que é que os indígenas comiam, civilizações, não lavavam os dentes, não tinham cáries, não tinham, porque, pronto, como sabem, eu estudei medicina dentária, não disse isto no início, e foi no último ano de faculdade, apareceu esta informação do Dr. Weston Price, que não lavavam os dentes, não tinham gengivite, não tinham cáries, não tinham bruxismo, não tinham assim, problemas na boca, e não lavavam os dentes. Então, onde é que está o problema da cárie, né, da saúde oral? É na nutrição. Então, a cárie é uma desnutrição, falta de nutrientes. Mas os mesmos indígenas que estavam em contato com a civilização moderna e que já recebiam bolachinha, bolacha de água e sal, o Kellogg, não posso ter marcas, não sei o que mais, já estavam coitadinhos, estavam todos cheios de cáries e outras doenças crónicas, né? Artrites, pronto, coisas já que ninguém sabia o que era, porque aquilo era um escândalo. E foi a minha grande, mas na altura já estava vegana, então aquilo, é o que eu digo, o culto é tão forte, a lavagem cerebral, o brainwash é tão intenso, que achamos, não, isto... Tipo, já tinha lido, já tinha percebido, mas mesmo assim não interiorizei bem que precisava mesmo de carne. Então é bem giro ver que ele não viu nenhuma civilização vegetariana. Tudo era a base meat-based, tá? Desculpa, eu Claro, como estamos voltamos aqui, para- tenho sempre a puxar, porque senão depois as pessoas vão dizer, mas estão a falar mais de dietas ou vamos voltar ao tema, gente. Eu vou sempre focar na questão das condições crónicas, que é para as pessoas Claro. poderem sentir a proximidade Claro. entre a tua condição e uma que possam ter em casa. Aqui o que eu vejo que se possa traçar enquanto paralelismo é que isto tudo foi a tua jornada, partiu de um diagnóstico. Certo. Tu tiveste o teu diagnóstico e tudo isto que aconteceu, tanto a tua primeira dieta enquanto vegan, como esta dieta agora, e todas estas tuas descobertas foram quase uma jornada de busca para uma solução. Tu quiseste encontrar a tua própria solução porque recusaste a Certo. solução da medicina. Tu não querias os medicamentos, não querias porque aquilo Não fazia-te solução, mal. no caso, né? Não havia É solução. uma não solução, porque ela... Sim, mas o que eu estou a dizer, a pessoa que esteja em casa pode não ter nem as condições nem os meios, porque tu estudaste, tu foste, tu aprofundaste. Aqui o paralelismo que nós traçamos é, o que eu quero tentar aqui mostrar é, nós normalmente quando recebemos um diagnóstico, nós temos uma espécie de negação. Comigo vai ser diferente. Isso aí aconteceu contigo. Sim. Foi diferente, com outra pessoa pode não ser, mas nós todos temos essa ideia de comigo vai ser diferente. Tu pensaste nisso, tanto que tu disseste logo no início, não, comigo não há impossíveis. Esta Sim. doença não tem cura, Claro. comigo vai ser diferente. Isso é isso. uma base comum a quase todas as pessoas que recebem um diagnóstico Boa. de tu tens isto,
pode não ser uma coisa crónica, mas pode ser, mesmo que seja temporário, mas Claro. pode ser algo profundo. Comigo vai ser diferente, aquela necessidade de procurar uma solução, e quando a medicina tradicional não ajuda, vamos procurar alternativas. Nós temos sempre de procurar alternativas. E eu quero que aí em casa vocês peguem no exemplo da Sara, porque ela falou em lavagem cerebral. É nestas alturas que aparecem muitos os salvadores, os tais burlões, os tais os santos. Sim, é mesmo, porque é nestas alturas que nós estamos mais frágeis e queremos acreditar em muita coisa. É verdade. Não sei se tu concordas comigo, porque eu se estiver fragilizada, Sim, sim. E se estiver, se me disserem que eu tenho um cancro ou qualquer coisa, é aí que eu vou acreditar. Se eu for um médico e ele me disser que eu não tenho solução, é aí que eu vou acreditar no pastor da igreja que me vai dizer: senta-te aqui, não sei o quê. Percebem? Portanto, vocês têm que ter muito cuidado, porque é nestas alturas de fragilidade que surgem os predadores que tentam aproveitar-se dessa fragilidade. Portanto, vocês têm de se rodear e têm de ter a certeza que as pessoas que vos rodeiam são pessoas que realmente estão lá para o vosso bem. Portanto, também tem essa componente de estar dentro da nossa fragilidade, de estarmos alerta. Porque é verdade. É o tubarão que sente o cheiro a sangue, não é? E eu acho que no teu caso o veganismo foram os tubarõezinhos que chegaram lá, toma lá, das ervas todas e as frutas. Porque é verdade. É verdade. Foi o teu momento de fragilidade. E se calhar, se tu estivesses em plenas funções racionais. Sim, mais lúcida. Exatamente, porque como estás agora, se calhar não terias. Não, é que não faz sentido. Sabes, Luca, eu olho para trás agora e digo, como é que eu cheguei a este ponto? Estás a perceber? Tipo, eu fico. Eu sinto-me. Eu considero uma pessoa minimamente inteligente para chegar a esse ponto. Mas como é que eu cheguei? É muito louco, não é? Por isso que eu digo que um culto, ele é tão bem feito que ele acaba por ser muito manipulativo e tu não dás por ela e estás nela, não é? E não precisa de ser um antro, num templo, ou sei lá, é a mesma coisa que está... Hoje a internet é um grande veículo de informação. E depois a notícia também passa algo que também fomenta essa desinformação. E eu acho que foi o que aconteceu comigo. E depois as influências. Então isto é tudo um somatório de componentes que acho que é algo que tu falaste agora. São os tubarõezinhos que estão ali à espera. E quando dás por ela, saíste uma para te meter noutra. Sim. E depois assim, a mente, quando não está equilibrada, o mundo fica deturpado. Não consegues tomar decisões, a tua vida parece que tipo estanca. E essa verdade passa a ser a tua verdade. Sim. Porque tu ficas tão fragilizada, tudo aquilo que te alimentarem, tu vais ver como sendo a solução. E depois eu acho que lá está tudo ligado. Sim. E a mente é muito poderosa e tu ficas a acreditar que realmente aquilo está a funcionar. Desculpem só, eu estava a tentar lembrar de mais detalhes, mas eu não consigo. Vocês já assistiram o filme Olho de Lorenzo? Não. O do menino. Basicamente, nós recomendámos esse filme quando falámos, não foi da religião, mas foi de outra coisa. Nós recomendámos esse filme no programa. Nós já recomendámos. Eu não fui rever também, não tenho leitor de DVD. Quer dizer, tem um DVD, tem uma leitor, não sei se foi num dos programas. Eu acho que foi Religião versus Espiritualidade. Ou foi num programa qualquer, mas nós recomendámos esse filme. É basicamente sobre um menino saudável, tinha o quê? 9, 10 anos, né? Mais ou menos. E um dia passou mal na escola. Chamaram a mãe, estava a fazer febres e tal. A mãe levou no médico, uma virose, não sei o que, levou para casa. No dia seguinte o menino já não conseguia levantar. E só foi piorando até ir perdendo os movimentos. Então, depois de uma incessante busca por informação, atenção, é uma história verídica. Uau. E aconteceu acho nos anos 80, né? O filme acontece nos anos 80, a história acontece nos anos 80. Então também os recursos da medicina não eram assim tão avançados. Mas levaram um tempo para ele ser diagnosticado, mas tipo, ele já não andava,
deixou de falar, já não tinha movimento, só ficava já deitado. E os médicos diziam, pá, mãe, tens que te conformar que teu filho está assim agora, é isso. É isso aí, é só Vegetal. esperar já morrer. Então, porque tem uma doença não sei o que no cérebro, que as células vão morrendo, tudo, o corpo vai desligando aos poucos. E a senhora disse, pá, porra, meu único filho... E depois ele era aquele filho do sofrimento, sabe aquele filho que a mãe estava a tentar fazer filho e fez já um filho quando ela já era mais velha, conseguiu quando já é o filho do milagre. Ela falou, pô, não vou perder o meu filho assim, então ela não desistiu e também não acreditou nos médicos. Boa. O detalhe que eu me estava a tentar lembrar era do que era o óleo. Tu te lembras do que era o óleo? Não me lembro do que era o óleo, nem como ela descobriu, mas ela começou a produzir um óleo. Eu acho que Foram tem uma os dois, mãe, foram os dois pais uma em mãe casa que andavam... que já fazia qualquer coisa e lhe deu uma dica e ela aperfeiçoou aquele Uau. óleo. Eu tenho... E depois ela percebeu melhorias, o filho, pronto, Gastaram ele ficou tudo tanto naquilo. tempo, se calhar, e hoje essa doença já não chega a esse extremo, exatamente por causa dessa descoberta, mas lá está, aquela coisa, a medicina retira isso aqui, para um remédio assim, ela retira esse bocado, para você continuar a tomar o remédio. Isso que eles fazem, isso que eles fazem. Eles não te dão o remédio completo para você ficar curado, né? É paliativo, digamos assim. Então, Uau. mas e ela começou a ser muito rechaçada. Tipo, a comunidade médica, quando descobriu o que ela estava a fazer, começou meio que a atacar e não sei o que, mas ela não desistiu. E o filho, de fato, começou a recuperar, já não ficou, tipo, bom, saudável e tal, não ficou, mas recuperou os movimentos. E agora que porcaria que eu não me lembro. Esse óleo é comercializado e eu não me lembro do nome do óleo. Óleo de ricino? Não, Óleo de pinheiro? é de uma planta qualquer. Esquece, não vale Não a vou pena. lembrar. Sim, todos. Eu não me lembro. Sabes, Mas Luca? mas eu. Mas olha, Esquece. fi- Ela vai fi- ter todos os óleos. Óleos Não, mas de fígado de bacalhau. Mas não me lembro. Mas eu falei o óleo desse é... filme. mas é muito engraçado, porque eu também, houve uma fase muito forte da minha vida, que foi aqui em Angola, que eu estava mesmo tipo, e descobri um óleo. Olha, consegui viajar de novo, me curei. Estás a ver? Olha, a sério, eu vou Conta dizer uma coisa. Foram várias coisas, estás a ver? Eu já experimentei, Luca, eu tipo, não há nada que eu não tinha experimentado. Estás a ver? Tá? Que essa é do meu time. Não sei como eu ainda vou morrer, mas por sorte. Qual é o olho? Faz lavar. Resolver aqueles problemas. Não, mas é isso. Então, às vezes, parte mesmo do princípio de nós não desistirmos, não aceitarmos, não nos resignarmos com o que Isso. nos dizem que vai ser tipo o nosso futuro, o nosso Claro, destino. claro, isso. Não, desistir não é buscar solução. conhecimento, buscar, porque tem de fato muito Muito, conhecimento muito. que ou está esquecido, Está ou está escondido. perdido, ou está escondido de forma deliberada. E ter uma inclusive. rede de apoio. Sim. Saberes Isso, já. saberes escolher a tua rede Sim. de apoio. Boa, Luca, isso é algo que eu queria também já referir bem, e está aqui uma pessoa, né, está cá a minha mãe, que ela depois vai falar, porque realmente a família é muito importante. É nestas horas que a gente vê realmente o poder das pessoas que mais nos amam, não é? Porque chega um momento em que tu não estás bem neste mundo, né? Sobretudo a tua mente. E algo que eu queria falar, estava agora a dizer sobre a questão do culto, não é? Que é muito fácil entrar. O problema disto, Luca, é que eu, quando ficava cada vez pior, era porque eu não estava a fazer as coisas bem. E, tipo, é porque tens que tirar mais alimentos. Tens que, tipo, sei lá, fazer ainda mais restrições, não é? O problema é teu. Tens que te purificar mais. Pois. E é tipo um loop, é como acontece muitas vezes, tipo, sei Faço lá, uma analogia na- para dinheiro, é porque tens de dar mais dinheiro, dinheiro, é yeah. porque tens de ajoelhar-te mais no milho, no carvão, ou não sei lá o quê. É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Uau, surreal. O problema é sempre teu. Olha És só- tu que não estás a Não estás a ser, esforçar não te estás a o dedicar o suficiente. suficiente. Olha só, Não mereces estar no nosso grupo, tens de fazer mais. É isso. É isso. yeah. Tenham cuidado. Sim. Muito cuidado. Espera, chegamos na hora do ateia, né? Não, começamos mais tarde. É. Portanto, mais 5 minutinhos. Ah, Só mais uma coisinha que eu acho mesmo importante. Falámos da questão da rede de apoio.
Falámos da questão da autoimagem e de como receber a notícia, mas eu tenho mesmo, eu pus aqui uma bolinha mesmo, como é que se gera a vida pessoal? Tu só falas disso se quiseres, Claro. mas eu acho que é importante porque eu acho que quando se tem uma condição incapacitante, é das primeiras coisas que nas quais as pessoas pensam. A relação íntima, ou o parceiro, ou a parceira, ou o companheiro, ou a companheira, deixam de ser prioridade, ou é a primeira preocupação no sentido, será que ele me vai deixar ou ela me vai deixar por eu ter uma doença incapacitante? É mais um peso, agrega à depressão, ou a pessoa tem de se pôr em primeiro lugar e dizer, epá, se tiveres de ir, vai, deixa-me em paz. Como é que é? É um peso, ou no teu caso não aconteceu? Na verdade, as pessoas que mais te amam, não é? E aí que tu vês, se calhar, um filtro. As pessoas que te... Isso. Tipo, então, se quiseres me apoiar, fica comigo, não é? Porque isto não é algo também... lá está, não é que praticamente tudo tem cura. Então, se tem cura, vamos passar isto juntos. É a altura que eu mais preciso de ti, então vamos lá, ajuda-me neste momento. Porque afinal acaba por ser uma coisa bem simples, não é? Lá está, se conseguiste curar, se conseguiste chegar a esse meio termo de que, ok, a minha vida está estável, não é? Mas eu acho que isso é um principal, acho que acaba por ser um filtro. Luca, aqui que tu vês se essa pessoa gosta mesmo de ti ou não. E se está para ti, se está para te ajudar. Não vejo que seja um empecilho. Aliás, vejo que seja algo que agregue, não é? Senão mais vale só do que mal acompanhado. Isso eu acredito. Mas às vezes eu acho também que a pessoa que tem o problema, se calhar não... Nem estou a falar de uma questão de culpa, mas do género... tudo bem que tu quando gostas apoias, não é? Claro. Mas tu quando tens o problema, sentes talvez que a pessoa... não tem essa obrigação. Não sei se me estou a expressar bem, do género. Eu vejo que ela está preocupada e quer estar aqui, mas ela também não tem essa obrigação. E depois eu acho que isso agrega à tua depressão, ao teu peso emocional, porque ficas... Só está aqui por minha causa, coitado, podia estar ali, ou coitada, podia estar assim, claro, exato. Estás a perceber? E se calhar isso, em vez de ajudar a pessoa a recuperar, aumenta no problema, porque a pessoa fica com essa preocupação e com essa ansiedade. E se calhar qualquer coisa que a pessoa diga, já vai pensar, pois já está farto, já estou a pesar. Estão a perceber? É essa questão que eu digo do peso. Aí eu acho que acaba por ser uma questão, e eu digo isto no companheiro, mas às vezes também com familiares e amigos, porque se for um tipo de personalidade, eu por exemplo sou um tipo de pessoa que detesta dar trabalho. Eu se tiver um problema que requeira cuidado, eu digo lá, desliguem as máquinas, não estou para dar aqui a dar trabalho às pessoas. Eu só de pensar que tenho de dar trabalho a alguém, prefiro não dar. Então eu acho que isso iria piorar a minha recuperação, porque eu ia entrar em depressão por causa dos outros. Só de pensar que teria de dar trabalho a alguém. Eu acho que isto também é um fator. Podes tomar decisões pelos outros, não é? Pois, aí é que está. Eu ti. acho que isso é um fator depois também a ter em conta, porque nós, para a recuperação, o fator, dependendo do nosso grau da relação que temos com os familiares e os amigos, eu acho que o impacto que a nossa doença tem em terceiros, naqueles que nós amamos ou com quem lidamos, isso também afeta muito a nossa recuperação. Tu nunca sentiste isso? Não, eu senti que também, um pouquinho como tu, não queria dar trabalho. Isso é muito... Quem não gosta de dar trabalho acaba por dar mais trabalho. Eu já percebi isso. Nossa. É verdade. Acabei por mesmo dizer às pessoas que me estavam a acompanhar naqueles momentos mais difíceis para ir embora. Ou eu mesmo fui embora. Eu me retirei. Tipo, mesmo naquele estado, assim, fui embora. Um bom puxão de orelhas. Vocês estavam a precisar para ânimo, isso.
Foste embora, mas disseste assim, olha, quero procurar a minha... Não, porque eu sentia que estava a dar... Não é trabalho, é tipo, ok, consegui estar bem. Conseguia ficar bem. Estava iludida que ia ficar melhor. Mas afinal, fui embora, fui para outro sítio e fiquei pior. E comecei a ter... E aí dá mais trabalho, porque assim, não quer dar trabalho. Mas se você vai, quem fica, de fato fica muito pior. Porque principalmente se essa pessoa queria cuidar, queria estar, ou pelo menos queria acompanhar. Aí, depois tem a questão também da impotência. A pessoa já se sente impotente em relação àquela situação. Então ela quer fazer o que for para tu estares o máximo possível confortável. Tu não podes estar desconfortável com isso. Claro. Porque aí tu estás de fato a procurar dois problemas. E um problema que não precisava ter. Você já tem um problema para se preocupar. Também é verdade, às vezes roça um bocado o egoísmo. Exato. Sim, é mesmo. É verdade. Você vai falar uma bagalheta para se concentrar. É isso que está a precisar vocês. Então, eu digo isso exatamente porque eu vejo a situação da minha mãe nesse momento. Ela também tinha meio que um pouco esse pensamento, tipo, ai, não quero dar trabalho, deixa-me tranquila, fica a vontade. Filha, não dá uma bufa, porque é isso que ela fazia quando nós, de fato, precisávamos, né, ser acolhidas e tal, se ela estava ali para cuidar. Nós também, então vocês, da família de não querer dar trabalho, estamos a chicote. Meu Deus! A chicote, porque vocês têm pessoas que vos amam, que se preocupam, e se vocês se afastam, vocês estão a aumentar a preocupação dessas pessoas, a agonia dessas pessoas, está bem? Então, parem lá com isso. Sim, mas a verdade, pronto, eu estou só a contar como é que aconteceu realmente comigo. Eu agora percebo que ela tem razão e sei disso, e reagiria de maneira diferente, mas naquela altura, a doença mental é uma doença muito silenciosa. Tu não andas por ela, estás tão mal, então queres te isolar. Isto é típico de uma depressão. Queres te afastar. E sobretudo das pessoas que mais te amam. Tipo, das pessoas que não conheces, pior ainda. Queres, tipo, não queres ver ninguém. Queres desaparecer do mundo, porque sentes que estás a mais. Tipo, a vida perdeu sentido, não tens propósito, não encontras, porque estás doente, não é? Exato. Sentes-te mal. E então, pronto, a minha família, então, por isso, né? Eu sentia que sozinha me conseguia resolver. E, na verdade, de certa forma, consegui resolver, não é? Estou aqui, falando assim tudo isto, já ultrapassei, já foi, já não guardo nenhum rancor, a mágoa ou tristeza profunda, sinto que já consegui resolver-me, já consegui. De certa forma funcionou. Podia ter sido menos tempo, talvez, podia ter sido mais, quem sabe. É o que é e acho que só agradecer, mas falando agora das coisas, não é? Parece que é forte quando a pessoa não está no meio daquilo, no meio da tempestade, esquece do básico, não é? Que precisamos dos nossos seres mais queridos sempre perto de nós. E essa é uma pergunta muito boa, Luca, porque realmente agora pensando, como é que eu me permiti ficar sozinha, que fui eu que pedi para ficar sozinha, num pior momento. Mas é mesmo. Que eu ainda não estava bem e até eu sozinha depois fui ao médico e o médico ficou a olhar para mim, tipo, ficou mesmo assustada. Como é que tu vieste aqui? Tipo, a enfermeira e o médico assim, mas estás sozinha? E eu pensei, estou na boa. Jesus. Ok. E aí é que comecei, pronto, tive que bater, às vezes precisamos de sozinhos, eu sou muito assim, não é? Infelizmente, ou fui assim, não sei, de a gente, tipo, chegar lá sozinhos. As pessoas querem te ajudar e tu não queres ajuda. E só quando é que bates fundo é que dizes, não, preciso mesmo fazer algo por mim. Não é pelo mundo. Se eu realmente amo os outros, preciso de fazer algo diferente que não fiz até agora. E pronto, a coisa é que funcionou, não é? Olha, Muito bem. muito bem, olha. Viram, Viram, não? Muito bem. Olha, até eu tomei nota, minha gente. Está aqui, está fundo. Vamos então às nossas Vamos abrir aqui. Alguém tem alguma questão, alguma perguntas, desabafo? comentários. Esse é o momento. Fala que eu te escuto. Mãe, queria... Leiria, né? Sim. Já, isto aqui, os da casa já... Por favor. Está aí, microfone. Bem, eu queria mesmo que dessem algumas diretrizes, tipo, vou agora ao Hospital do Prenda, faço um teste e tenho SIDA. Muitas das vezes as pessoas acabam se limitando, tenho SIDA, já não quero mais saber de nada.
como é que eu posso sobreviver mediante esta realidade. Eu sou impotente. Impotente. Então, Oh, As imaturas. sim, sou impotente. Geralmente, eu tenho um amigo que diz que, por ele ter em mente que é impotente, sempre que vai para ter relações, ele acaba se vendo muito mais cedo mesmo, porque ele está consciente disso e já mentalizou. Ok. Então, o que eu queria é que dessem algumas diretrizes, algumas luzes, para que como é que podemos encarar isso e, de alguma forma, saber, tipo, aceitar. Pronto, já sei que sou, mas agora, o que é que eu faço para... Se calhar, para melhorar, eu tenho que procurar resultados. Mas antes disso, para procurar resultados, é preciso que eu aceite. Como aceitar a doença? coisa, a Ok. relação, né? A tua relação com o problema, né? É isso que ele quer. Tu tens assim algumas dicas para como o que fazer para melhor aceitar a doença, a relação que passa até com a Assim, doença. na verdade, o primeiro passo é aceitar, Sim. tá? Não é, porque muita gente nega durante muito tempo. Não tenho, isto depois é pensar aos outros que acontece. Quando acontece, não é comigo. Porque se aceitamos, já é o segundo passo para mudar e fazer algo para aquilo acontecer. Então, como eu falei há bocado, eu trabalho no plano holístico, no mente, corpo e espírito. Eu pensei durante muito tempo que isto fosse mental, psicológico. Estava tudo na minha cabeça, que era tudo aqui, né? Mas afinal não, foi mesmo físico, faltava-me alimento, faltavam-me nutrientes. Então talvez, eu acredito que essa condição, tenho quase 100% de certeza, que isso pode ser mesmo uma disfunção nutricional, tá? Então começar a fazer uma reeducação alimentar e uma reeducação mental, tá? Entender que sim, eu consigo, não é? Através da meditação, da respiração, porque muitas vezes estancamos, bloqueamos e não conseguimos nem respirar pronto. Então acho que é uma maneira também, pronto, são várias técnicas que eu diria, mas olhar para a alimentação, porque muitas vezes essa condição é falta de nutrientes. Mas, Maria, desculpa, só uma pergunta. Tu deste um exemplo, Sim, um exemplo. ou tu estás a falar dessa condição em específico, ou a pergunta era como aceitar uma doença qualquer, e deste essa como exemplo? Sim, dei simplesmente um exemplo. Uma doença qualquer. Sim, então eu concordo com o que a Sara disse, e eu acho que um passo também para aceitar qualquer condição, e também estou a falar por experiência, é conhecer o problema. Quando eu estuda sempre, procura informação sobre aquilo, porque às vezes nós ouvimos que temos um problema e às vezes o nome pesa mais do que o próprio problema. E se tu conheceres a fundo, consegues dissecar e perceber o que é que podes fazer, o que é que não podes fazer, e é mais fácil para ti digerir, estás a ver? Por exemplo, sei lá, tenho um problema X, parece uma sentença, e depois dizes, se calhar posso comer isto e não posso comer aquilo, se calhar não posso ir à piscina, mas posso ir à praia. Estás a perceber? E então fica mais fácil aceitar, porque tu vês que certas coisas não podes fazer, mas podes substituir por outras. Então, simplesmente vês, não é uma sentença de que a tua vida acabou, é simplesmente mudares o teu estilo de vida. Então, é aceitares que tens de mudar certas coisas e não que a tua vida acabou. Então, antes de meter já num estado mental de depressão ou de negação total, conhecer primeiro a condição e depois geri-la. Assim é mais fácil aceitar, eu acho. Não há nada como informação. Se conheceres a fundo, é muito mais fácil perceberes com o que estás a lidar, digo eu. Também quero acrescentar uma coisa que acho que é mesmo muito importante. 5% da nossa condição é genética. 5%. 95% é lifestyle, é estilo de vida. Okay. E pronto.
E acabou. E pronto. E- Agora vejam lá. Então, Estás no comando. tipo, exatamente, tu no controle, não é? Não é Deus, Não é. são vocês. Não, é só. Não, és tu no comando, não é Deus no Estou no comando. comando. Exatamente, então cada vez que ouves um amigo, meu pai já era pertenço, estás a pôr no papel vítima, vitimismo é o pior para qualquer doença, e já, tu és o criador da tua realidade, então tu podes sim manipular através do teu estilo de vida, que é uma escolha, não é herança, não é uma herança de beber uma cerveja ao final do dia, não é herança comer esponja a toda a hora, carboidratos, não é? Tipo, é uma herança sim, tu tens um livre-arbítrio, que é fazer aquilo que tu... Mas lá está, isto é conhecimento. O problema é que este tipo de conhecimento não vem na escola. Isso já é outra história, tá? Mas estou já a dar uma chave que é autêntica, que é, para mim, foi o mesmo life changer. É tipo 5% genético, lifestyle 95%. Lá falamos no começo, né? Estudem. Pensam que estudar é só ir à escola. Não é, vão atrás do conhecimento. Não se cansem nunca. Alguém mais quer falar? Alguém quer dar uma dica? Dar um input? Não? Estamos bem? Quer passar... Já agora, eu acho que poderíamos ouvir o testemunho, né? da mãe da Sara. Porque vimos a história da Sara na perspectiva dela e da mãe, que, pelo que eu percebi, ainda por cima estava longe. Sim. Né? Então, meio que também parte desse processo só acompanhou de longe. Vamos falar um pouco Dona sobre Diolinda, o por outro favor. lado da moeda. Então, vou aqui falar um bocadinho sobre essa situação da minha filha, a qual nos fez sofrer muito. Porque mãe é mãe, pai é pai, não é? Eu mesmo e o meu marido sofremos bastante porque sabíamos que ela viajava. E a nossa preocupação sempre foi mesmo ela andar a viajar e sabíamos que iríamos medo que lhe acontecesse alguma coisa grave e nós não podíamos estar com ela, não é? Mas de facto aconteceu, só que nunca soubemos bem a realidade do que estava acontecendo, que ela nunca nos contava assim no fundo, como que lhe aconteceu, ela nunca nos contava, não é? Mas pronto, chegou a altura da verdade e ela veio ter connosco e daí, pronto, aí vimos o estado em que ela estava, quando ela veio da Índia, que estava muito magra, não é? Mas pronto, eu estive sempre ao lado dela, apoiei sempre, ajudámos-la naquilo que eu pude ajudá-la, fiz tudo o que eu pude por ela, não é? Tinha que fazer, que é a minha filha, não é? E eu queria que ela saísse dessa, porque cada vez que ela vinha a Angola, realmente, ela, como era vegetariana, comia muito vegetal, comia saladas grandes e muita fruta. E andava sempre com o intestino mal, sempre com problemas no intestino. Depois tinha parasitas, tinha isto, tinha aquilo, não fazia digestão. Foi um sofrimento muito grande que nós víamos que ela estava a passar, enquanto nós não estamos a passar por isso. O que é que tem que ser ela só passar por isso? E nós estamos bem todos, não é? Então, ela, como eu tinha a minha doença também, graças a Deus que já ultrapassei essa parte, através dela também, não é? Ela, com toda a sabedoria dela, ela via-me tomar tantos remédios, tantas coisas, dizia assim, mãe, tu não podes andar a tomar tantos remédios, eu vou ver o que é que posso fazer por ti. E realmente ela viu o meu caso e disse, olha, tu para já não vais comer mais glúten, vais eliminar da tua vida o glúten, porque o glúten é o que te está a fazer muito mal às articulações. Eu quase não conseguia andar, eu tive momentos que eu não conseguia levantar de uma cadeira. Estava quase entrevada. E então ela convenceu-me, disse-me, eu ouvi, e a partir daquele momento que eu deixei de comer pão, massa, arroz, cereais, todas essas coisas industrializadas, não é? Eu passei a comer vegetais, salada, comia peixe, também naquela altura ainda comia carne naquela altura. Eu passei a estar muito melhor, melhorei muito mesmo, até que deixei os comprimidos quase. Passados mais 2 anos, voltei outra vez a estar, e continuava com a alimentação, não é? Mas voltei a ter dores de novo. Voltei a andar ao médico, ia a Portugal cada 3 meses, levar injeções, trazia para Angola, uma cada mês. Tinha lá uma injeção na barriga, uma caneta, que custava, a mim não me gostava porque custava paga, mas o preço dela era 800 euros que eu trazia para cada uma. 800 euros? O preço dessa injeção é 800 euros. Fica viva. E então, claro que aquilo
Mas Estado que pagava, Mas mesmo assim. Entendes? Yeah. Farmacêutica. E então, à parte disso, tomava anti-inflamatórios, pronto, fazia análise, andava sempre assim. Cheguei aqui, pronto, continuei a fazer esse tratamento, o qual já me deixou bastante melhor. Não deixei de ter dores. Entretanto, passou mais, eu estava a contar mais do princípio, que eu depois comecei a convencer uma a ser vegetariana, através dela. Eu disse, já agora vou deixar de comer carne. Já agora a ver se melhor mesmo, porque dizem que é bom, não é? E eu deixei de comer carne. Também comprei-te livros. E oferecia muitos livros, para ver como é que a carne era má. Como a carne era má, havia aqueles livros vegetarianos que explicavam sobre a carne, não é? Comparavam a carne com um cachorro, um gato. Arrastou a mãe também, não é? Sim, através disso. Okay. E eu comecei a odiar a carne também. Eu gostava muito de carne, mas passei a odiá-la, não é? Mas o peixe eu nunca deixei mesmo de comer na totalidade. Eu ainda continuava a comer peixe e ovos. Pronto, mas mais tarde comecei outra vez a voltar a ter dores, voltei a estar na mesma situação. Então comecei a ir para Portugal, a fazer essas coisas. Pronto, com o tempo, entretanto, o ano passado, quando ela começou a comer carne, eu fiquei muito surpreendida, eu não queria acreditar, a minha filha a comer carne, eu não acreditava mesmo, não posso ser, é impossível. Mas pronto, ela foi-me falando da carne, e disse assim, bom, uma mudança assim, é uma coisa assim muito estranha. E começou-me a dizer, mãe, come carne. E eu também comecei a comer carne. Bora lá. Claro, então se ela está a comer, eu também comecei a comer, não é? Olha, se ela está a comer, também vou comer carne. Ok, eu comecei a comer carne, mas com legumes, com saladas, continuava a comer nada de glúten, continuei na mesma. Entretanto, veio o Covid, ano passado, não é? Eu tinha que ir a Portugal para buscar a injeção, porque acabou. Não fui mais, não fui. Fizemos o retiro, entretanto, eu fui no retiro e, a partir daí, eu deixei da injeção, porque aí ela começou a explicar melhor o que era a dieta carnívora, que a dieta carnívora era anti-inflamatória, passou-me a explicar que os carboidratos é que me faziam a minha doença, e eu comia carboidratos, não é? Não comia assim muita quantidade, mas comia batatas, comia às vezes arroz de vez em quando, massa, assim uns carboidratos. Ok. Daí eu deixei de agosto para cá, chegou agosto e disse assim, então se a dieta carnívora é saudável e os carboidratos é que fazem inflamações, eu até gosto de carne, eu vou deixar de comer carboidratos, vou fazer um teste, não é? Vou fazer um teste de 15 dias. E fiz. 15 dias não comi mais carboidratos. Só comia carne, peixe e ovos. E, na verdade, que eu comecei a sentir melhor. De facto, eu tinha várias coisas. Tinha hemorroides, tinha doença aqui parecia uma eczema nos psoríase, horrível, tudo isto vermelho. Ao fim de 15 dias, eu já não tinha mais a psoríase. Infecção urinária. Infecção urinária também. Essa perdurou mais tempo. Se calhar ela não queria que dissesse, mas pronto, está bom. Pronto, mas... Ela queria dizer a mesma. Ok. Tem bastantes coisas, não é? Ao fim de 15 dias, eu comecei a ficar aqui limpinha, que estou agora, nunca mais tive nada, graças a Deus. Então, eu comecei a ficar limpinha aqui dos meus braços. Limpa, que isso é limpo, não é? Aqui estava tudo tão... Não conseguia mesmo... Aquilo até fazia... Era para ser uma escama de peixe, assim uma coisa. Passei a ter aquele limpo. Olha, realmente isto é fantástico. E pronto. E depois, como nunca mais veio a injeção, nunca mais fui a Portugal, porque não tinha como ir, não é? Não havia voos. Nunca mais veio a injeção e depois comecei assim a pensar, eu vou começar a diminuir os comprimidos, que eu estava a tomar comprimidos, não é? 800 euros em carne. Claro, exato. Agora. Depois, passado mais um mês, disse, olha, agora vou começar a diminuir. Depois fui a Portugal, entretanto fui em outubro a Portugal. Quando cheguei a Portugal, fiz exames, fui ao meu médico, fiz exames. O médico ficou muito surpreendido. Estava tudo bem, os seus exames estão todos ótimos, a senhora está muito bem, diz-me ele assim. E então, como é que é? Começou a receitar as coisas, as injeções, a mesma e tudo. Doutor, mas eu já não vou tomar isso. Então, porquê? Porque eu já estou a tomar desde maio, não estou a tomar, nunca mais cá vi, agora não quero tomar mais, eu estou bem.
está bem, então, mas não me tinha dito nada, eu estava a tomar. Pois como é que eu ia tomar se eu não tinha, não é? E então, ó doutor, eu não vou tomar mais isso. Ok. Os comprimidos levantei-os porque às vezes olho para o meu filho, por exemplo, o meu filho, estou a ver, toma isso, e eu dei-lhe a ele a receita para ele levantar para ele. Mas do resto, eu não tomei mais. E o doutor ficou surpreendido e disse, mas o que é que foi? Ele ficou assim, olha, sabe, doutor, eu vou só explicar uma coisa. Eu só eliminei da minha vida os carboidratos. E ele ficou assim, pois, ele sabe que é verdade. Pois, disse-me assim pois, mas não adiantou muito. Claro, porque não lhe convém, não é? Diga-nos uma coisa, importa-se dizer a sua idade? Tenho 70 anos. Vou fazer 71 em agosto. Com uma pele linda. Obrigada. Gasta dinheiro em carne, estou melhor assim. Não, agora estou obrigada. Mais alguma pergunta que queiram fazer? Quero falar? Não? Bem, muito obrigada. Eu queria só fazer... Eu tirei aqui umas notas. Estava aqui... este programa foi bastante interessante porque peguei na tua história. Eu já tinha umas notas que era para concluir, mas eu acho que, pegando também na pergunta do Leiria, eu acho que é mesmo importante que vocês aí em casa saibam, independentemente da vossa condição, da perspectiva de quem tem a condição. Expliquem sempre a natureza da vossa doença às pessoas, porque as pessoas não têm que adivinhar que vocês têm um problema. Porque quem tem problema às vezes também é um bocado egoísta nesse sentido, porque ninguém me compreende, mas também não explicam que têm algum problema e ficam à espera que as pessoas adivinhem e que tenham algum tipo de comportamento quando não sabem que se passa alguma coisa. Expliquem a natureza da vossa doença, digam o que é que precisam das pessoas. Exatamente, eu preciso que me façam isto, ou que não façam nada. Se querem também ser deixadas em paz, digam isso, porque as pessoas não adivinham. Digam o que é que podem, o que é que deve ser feito, o que é que não deve ser feito. Num caso de emergência, o que é que deve ser cozinhado, para evitar constrangimentos, para evitar conversas inconvenientes, mesmo em casos de infertilidades, para evitar quando é que vão ter o filho. Essas coisas, pronto, que são... Vamos evitar, pronto. Entender as limitações, as nossas e as dos outros. Também temos quando nós temos algum problema, temos de entender que as pessoas que estão à nossa volta podem ter alguma limitação para lidar connosco. Por exemplo, se nós estivermos numa cadeira de rodas, temos de entender que nem todas as casas estão preparadas para nos receber e não temos de nos revoltar, porque há pessoas que simplesmente não estão preparadas para lidar com certos problemas que nós possamos ter. Temos de entender isso porque há certas coisas que acontecem e o mundo não está preparado para nós. Acontece. Pronto. E não temos de nos revoltar com o mundo, porque nem nós estamos preparados para os nossos problemas às vezes. Portanto, o mundo também não nos acompanha. Para os outros, vamos dar espaço. Nem sempre as pessoas querem que estejamos sempre em cima delas. E às vezes só querem que nós as deixemos estar. Pergunta como te sentes. Se ela disser está bem, não quer nada, deixem estar, não estejam sempre... Evitem dizer como é que a pessoa se deve sentir e o que é que deve fazer. Perguntem como está. Se ela disser que está bem, a pior coisa, não sei se concordas, é... Devias fazer isto, devias fazer... tens isto, eu estive a ler, devias fazer isto. Não façam isso, é a pior coisa que devem fazer. Perguntem só como é que a pessoa está, como é que não está. Queres cá vir, não queres, queres estar sozinho, acabou. E informem-se a respeito. Em vez da pessoa ter de vos explicar, informem-se. A informação está em todo lado, que é para a pessoa não estar sempre a reviver o problema. Eu acho que esta é a base. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Renata. Eu acho que isto é a base para lidar com estas condições, ou qualquer condição, mas sintam-se livres de acrescentar alguma coisa. Eu acho que é muito importante nós recebemos um diagnóstico porque conseguimos dar uma conclusão a algo que não entendíamos porque é que se passava. Quando eu entendi a espondilite,
Percebi, ok, Uhum. é isto. O ser humano precisa de um porquê, de uma razão, de um sim. nome. E isso é muito bom. Na realidade, agradeço um diagnóstico, pelo menos é isso. Pronto, não é outra coisa. Podia ser pior, podia ser melhor. Perceber. Mas perceber, porque, Lourdes, eu só entendi há um ano e meio, só um ano e meio atrás, que foi há muito pouco, o que é que se passou durante 7 anos da minha vida, recentemente. Pois. E dei-lhe o nome, e daí, pronto, a partir daí comecei a divulgar nas redes sociais, YouTube, etc. Ortorexia. Quando esta palavra, este nome, li este nome em algum sítio e pensei, uau, ok, afinal foi isto. E é um alívio, sabes? É tipo, ok, pronto, foi isto, pronto, foi um alívio porque eu percebi que estava curado, né? Mas foi o entendimento, porque até então estava muito ainda travado, né? Parece que não tinha resolvido bem. A conclusão, né? Tipo, Precisava concluir. Isso, então agradeçam ao diagnóstico. Muitas vezes as pessoas procuram esse diagnóstico e está bem, vocês perceberam o que é que está a passar, é bom, por isso procurar ajuda. Sim. E depois a parte das limitações, acho que é muito importante nós colocarmos limites. Tá? E até onde eu posso, o que é que eu posso fazer? Não é? Por exemplo, pandemia está a acontecer, ninguém consegue parar o Covid, ninguém consegue parar tudo isto, não é? Mas a minha atitude para a pandemia é que vai delimitar e definir a minha vida. Ok, este é o diagnóstico, seja lá o qual for, não é? Uma coisa que tira para uma cadeira de rodas, uma coisa bem grave, mas pronto, tenho atitude, já sabemos isto, 95% é estilo de vida, isso já é um grande algo bem importante que não nos ensinam. Segundo, ok, a minha atitude faz isto. Ou pode ser a pior coisa do mundo, pode ser tipo, ok, isto, agora a minha vida acabou. Ou ao contrário, muitas vezes é nos desafios que estão as grandes oportunidades e conseguimos crescer. E graças a isso, olha, estou aqui a falar com vocês, graças a isto consigo inspirar outras pessoas. Passei por isso, ajudei a minha mãe, que ela também passou pela mesma doença, de certa forma, e consegui trazer-lhe, e é a melhor coisa do mundo, ajudar os nossos pais. É mesmo. E não sei, sempre temos no início não percebemos o propósito, mas porque a mim, pensei ao contrário, porque não a mim? Foi isso que me ajudou muito tempo. E foi isso que me deu, no fim de tudo, Luca, perguntas à minha mãe, ela está aqui, eu chorei muito poucas vezes. Porque eu entendi na minha cabeça, não sei como, que aquilo, tipo, de certa forma, pronto, era meu... Era o teu propósito. Precisavas passar por aquilo. Sim. Por alguma razão, Exatamente. precisavas passar por Entendes aquilo. o que é que eu estou a querer dizer? Então, de certa forma, lá me resolvi comigo, pronto, usava muitas minhas meditação, fazia várias ferramentas, não é? Então nunca pirei de vez. Consegui sempre manter a minha estabilidade emocional e a minha conexão comigo. Pronto, lá me reinventava diariamente. Mas isso é importante. Busquem algo que vos ajude, tá? Para ficarem no vosso foco. Tipo, que vos ajude a sério. Não é tipo, ok. Então é isso que eu também queria refletir. Tudo, afinal, tudo é parte de tudo e é preciso aceitar e, claro, depois mudar, mas muitas vezes rejeitamos, a negação é muito forte. Quando a gente aceita, ok, aceitei, pronto. Tudo se torna mais fácil. Já é um passo para isso acontecer. Agora sim, só para as minhas considerações, na verdade, vão ser palavras que agora não lembro o termo, mas é para falar sobre o dia 2 de abril, que é o dia da consciencialização sobre o espectro autista. Então, o mês de abril, na verdade, meio que aproveitamos para falar sobre as doenças invisíveis e como hoje o tema tem exatamente a ver com uma condição crônica e limitante, então tem tudo a ver com esse mês de abril, que é sobre as doenças invisíveis. Então, às vezes, a pessoa tem de fato uma doença que é limitante, mas que tu não vês com os olhos. Né? Então, às vezes, tu estás impaciente com alguém, com alguma coisa, mas porque não compreendes. Também muitos pais ou muitos familiares que não compreendem, percebem alguma coisa de diferente ou na criança ou no adolescente, mas também não compreendem, não sabem e não reagem muito bem a isso. Então, reforço mais uma vez, busquem ajuda, busquem conhecimento, se informem. E, Sara, muito obrigada. Gostei muito de ter-te aqui. Acho que todos nós podemos aqui concordar
que aprendemos muito. Bastante. Nos deu assim uma visão para outros caminhos, porque às vezes, né, nós ficamos muito só num, não, é isso aqui, então vivemos em busca para alcançar aquilo que nos dizem que devemos alcançar, mas que às vezes nós também não nos sentimos confortáveis com aquele caminho. Pois. Né? Então é sempre muito bom termos uma perspectiva diferente, um outro ponto de vista. Muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada mesmo. Aqui umas coisitas. E é isso, tem que despedir da opção em casa, meu Deus. Sim, ia só dizer. Pensei que Se quiseres, acabou. não, por causa da questão do corpo e da mente, estejam ou não nesse vosso processo de busca, tenham uma condição ou não, se quiserem seguir a Sara, a doutora Sara Marilyn, Mari Y Lin I, mas se calhar vão à página do Goza Aqui e depois daí sigam, nós temos lá o tag da Sara, porque ela faz os retiros, assim vocês podem seguir mais páginas, porque depois tem também a da Pranaceia, não é? E assim pode ser que vocês encontrem hoje a vossa própria estrada, a vossa jornada interior, nunca se sabe, portanto, não é? É Claro. verdade. É isso mesmo. Há um mundo de possibilidades. Há um mundo de possibilidades. Muito obrigada, Sara. Minha gente, Gratidão. nós por hoje é tudo. Para a semana vamos estar com a enfermeira Hilda Maneira. Vamos falar Já de pode? violência obstétrica. É que as regras mudam sem forma. Sim, Tínhamos uma regra de não de anunciar violência. o próximo Sim, tema. Pois é. Tá bem. De violência obstétrica e vai ser com a enfermeira Hilda Maneira, quinta-feira, mas os bilhetes vocês podem comprar já. Não se esqueçam que nós temos os nossos pacotinhos, vocês podem comprar o vosso assento e comprar o pacotinho que vos permite saber já os temas do mês todo e as pessoas que vão cá estar. Isso. E já sabem, segunda-feira Goza TV, terça-feira Goza Aqui Eliminatórias, quinta-feira Goza FM e sexta-feira Goza Aqui Eliminatórias. Até para a semana. Muito obrigada. Este é o Foi. Obrigada, Sara. Obrigada, Muito. menina.